Salve Tigrada, bom ou não? Diário de viagem para quem se importa. Essa vai ser uma recapitulação das minhas viagens pela América Latina e vai ser mais uma documentação para mim mesmo, eu acho, do que para vocês eventualmente, mas fica aí o convite para quem quiser assistir até o final. Eu fazia diário de viagem, tudo picotado no meu Instagram, dos meus melhores amigos, mas já que eu vou começar a botar no YouTube, vou deixar esse recap também aqui no YouTube para ficar mais fácil. E quem tiver interesse, assiste. Quem não tiver, tá tudo bem também, não é mesmo? Vamos lá, do começo. Em 2022, eu comecei a trabalhar online para um site e eu basicamente via as mesmas quatro paredes do meu apartamento o dia todo. Então, saía do meu quarto, ia para a sala e ficava gastando tempo até a hora de trabalhar, trabalhava, fechava o computador e dormia. Então, eu comecei a ficar, não depressivo, mas eu comecei a ficar meio, porque sempre as mesmas paredes brancas, sempre eu sozinho, basicamente eu só saía para ver meus amigos no final de semana. Isso quando saía um sábado, que teve uma época que só saía sexta-feira, que eu estava trabalhando, e eu trabalhava noite e madrugada, então não tinha como. Então, um belo dia eu simplesmente vi que eu tinha uma grana legal guardada e eu decidi sair viajar e ser feliz. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, bom, mudou a minha vida e eu estou muito mais feliz desde então. Então, eu saí para viajar exatamente no dia 2 de novembro de 2022, dia de finados. Sim, eu tenho uma tradição, digamos assim, que sempre nas minhas viagens, o lugar que eu chego é feriado. Mas tem sido assim, acho que, se não para todos os lugares, para a grande maioria. Então, o primeiro destino que eu fui, na verdade, eu fiz um planejamento de viagem de 3 meses. Então, eu saí dia 2 de novembro e fui para o Panamá, que era um sonho antigo meu de conhecer, por conta do canal do Panamá. Que, para quem não sabe, era assim, tem gente que quer conhecer a Torre Eiffel, sei lá, Estádio da Liberdade, as muralhas da China. Para mim, a minha pegada sempre foi o canal do Panamá. Então, finalmente fui, não é mesmo? E eu cheguei lá, era a independência deles. E no dia seguinte era o dia da bandeira, então não tinha nada aberto. Absolutamente nada aberto. E o Panamá é um lugar, claro, na América Central, mas ali tem o Mar do Caribe e chove todo dia, porque a umidade é muito alta, assim como as temperaturas. Então, lá você não sua exatamente, você gruda e é bem desagradável. Mas, bom, era novembro, era final de primavera, começo de verão, então quente. Quente e é normal. Eu lembro quando eu fui com os meus pais para o México em 2010, que eu sentei do lado de um senhor, de uns 50 anos talvez, e a gente fez escala no Panamá. E eu lembro que esse senhor puxou papo comigo por qualquer motivo, e ele perguntou se era a primeira vez que eu estava passando por ali e tal. Eu falei que sim. E ele disse: é tipo a 10ª vez que eu venho para o Panamá negócios e sempre que eu chego aqui está nublado. E realmente está nublado todo santo dia, mas é o clima deles, paciência, que é a pior parte do Panamá de longe. Mas vamos lá. Eu era um jovem mancebo que não sabia viajar ainda, então eu fui com uma mala muito pesada, embora o máximo seja 23, eu viajei com 24.600, eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha a minha mochila e eu tinha mais uma bolsinha que eu estava viajando com panela na época ainda, que eu desisti de viajar com panela faz um tempo já. E, enfim, minha mala estava muito mal feita. Na época eu estava viajando com o meu skate também, que eu deixei com o Matheus depois. Um abraço, Matheus. E espero que esteja cuidando bem do meu skate. Mas, enfim, Panamá é muito legal. Eu fiquei só na capital por 8 dias. Então foi uma viagem bem curta, assim. E os panamenhos são muito legais. Eles são muito, muito gentis. Eles são muito comunicativos. E eles estão sempre dispostos a te ajudar. Todos eles, sem exceção. Tem muito gringo, muito americano e muito alemão lá. Os alemães eu imagino que estejam de férias e tem muito americano que mora lá, não sei por quê. E todos eles são, se não terceira idade ali, chegando lá. Já é um pessoalzinho com cabelo mais grisalho, sabe? E, enfim, o Panamá é muito incrível, é muito fácil de se localizar. Eu ia
sempre pela... Primeiro que uma rota de caminhada, assim, que é a beira-mar, e eu fazia de skate. Então, de onde eu estava, para a direita era o centro histórico e para a esquerda era a parte nova da cidade. A parte nova tem muito prédio alto, muito prédio bonito, moderno, é bem louco mesmo, é tipo, parece meio que futurista até. Tem um prédio que ele é meio retorcido, assim, eu esqueci o nome dele, mas enfim. E o centro histórico é onde todos os turistas estão, então eu tive um pouco de sorte que eu não fiquei lá, porque os preços dentro da parte turística são bem mais caros e eu fiquei mais ou menos 1 quilômetro de distância. Então de skate eu fazia isso em 10 minutos, se tanto. Então foi bem bom assim. E eu meio que tirei esses 8 dias no Panamá, meio que de férias, assim, realmente para aproveitar. Então eu não estava cozinhando, estava comendo fora e é isso aí mesmo. E o Panamá, para quem não sabe, é dólar. Então algumas coisas valem a pena, mas a maioria não, porque o dólar naquela época ainda estava, tipo, bem caro. Não que agora esteja muito barato, não é mesmo? Agora, 2024, tá 5,04, acho que é a última vez que eu vi, R$ 5,04, mas enfim. Foi uma experiência muito boa e eu conheci o canal do Panamá, peguei metrô lá, tem uma linha de metrô só na cidade do Panamá inteira, que tem 15 estações, e basicamente é o único lugar que você vai é para a estação central, que é onde você pega tanto ônibus para viajar para outras partes do Panamá, como você pega ônibus circular, como se fosse a Rui Barbosa, como se fosse um terminal mesmo. Então, eu fui, né, até a estação central, eu peguei um ônibus e fui até Miraflores, que é a doca do Canal do Panamá, e eu paguei US$ 10 para entrar. Foi uma experiência muito incrível. O passeio tá ali entre 1 hora, 1 hora e meia, e eu fiquei tipo 5 horas. Eu peguei uma moça ali que estava explicando pra galera e tal, com o microfoninho, tipo, assim que funciona e tal. E eu falei, ô querida, senta aqui comigo que eu tenho uma pancada de coisa para perguntar. Eu com meu espanhol na época bem ruinzinho, e a gente ficou dialogando um tempão, e, pô, o canal do Panamá é maravilhoso, passa tanto barquinho pequeno com, sei lá, 3 pessoas, quanto uma embarcação gigante que vem da China, do Japão, e é uma loucura, é maravilhoso. E, enfim, eu só tenho memória boa do Panamá, tirando essa questãozinha do clima, então recomendo a todo mundo aí, pelo menos para conhecer uma semaninha também, dá para ver tudo e mais um pouco. E quem eu conheci lá, que foi muito legal comigo, foram dois alemães, dois jovens senhores, de uns 35, 40 anos talvez, o Samuel e o Misha, o Michael. E eu achei muito louco que eles estavam no mesmo hostel falcatrua que eu, sendo que um era contador e o outro era médico anestesista. Eu falei, tipo, cara, vocês têm uma profissão fera, vocês são europeus, por que que vocês estão num lugar que não tem nem água quente? E é outro detalhe, no Caribe, no geral, os hotéis, os hostels, no caso, né, o hotel de luxo tem, mas normalmente só tem água fria, não tem água quente porque já é muito quente o lugar, né? Enfim. Mas eles ficaram meus amigos porque eles viram eu jogando xadrez no computador, enquanto eu matava 5 minutinhos de trampo, e eles começaram a falar comigo e foi uma experiência muito legal, muito da hora. Foram meus primeiros dois amigos nessa loucura de viagem que eu comecei, e me tirou um pouco, como é que se diz, o curitibano dentro de mim, que não falava com as pessoas, que estava na sua sempre. Então, os panamenhos também, como eles sempre conversavam comigo a qualquer momento, tipo, "Ô, você é estrangeiro? Senta aqui comigo, venha conversar." Então, já foi uma diferença muito brutal, assim, e foi muito positiva para mim, no geral. E, bem, é isso. Depois do Panamá, eu fui para Cartagena, na Colômbia, que também é Caribe, e é bem pertinho de Barranquilla, que é a cidade da Shakira. E eu tenho sentimentos variados com relação a Cartagena, porque a cidade em si é full turista, então os colombianos de lá, eles não te veem como uma pessoa, eles te veem como uma mala de dinheiro. Toda hora alguém quer te vender alguma coisa, é bem chato. E eu fiquei lá 3 semanas, fiquei 20 e poucos dias. Mas eu conheci muita gente legal no meu hostel, inclusive recomendo The Clock Hostel. O dono do Clock, ele tem tipo restaurante Clock, tem mais umas paradas lá. Então, e são, óbvio, tem quarto, mas a maioria são pods, são cabines assim, meio que uma caverninha que tem uma cama ali e mais um espacinho, mas é bem confortável, é bem bom. E eu conheci muita gente legal do mundo todo.
É muita gente para citar, então eu não vou citar ninguém, mas eu fiz muitos amigos muito legais que eu tenho no meu coração com muito carinho, mesmo mesmo. E de Cartagena, o que eu posso dizer para vocês é para ficar dentro da cidade amuralhada, que é uma parte mais turística da cidade, mas é o único lugar que eu posso garantir para vocês que é seguro. Fora disso, tem o Getsemani, que é um bairro, tipo do lado, assim, 10 minutinhos de caminhada você chega lá, a partir da saída da cidade amuralhada. E lá que você vê o colombiano mesmo. É o pessoal que dança, que sempre tá tocando música alta, um pessoal muito animado, é onde tem muita balada, é muito, muito legal mesmo lá. Tem uma praça grande que a galera se encontra para conversar, para tocar violão. É uma sensação assim bem legal assim de experienciar a cultura de um outro país. Que se você é turista, geralmente você vê só os pontos turísticos, só o que interessa, o que está no guia, e você não se importa muito em conhecer como é a vida das pessoas que moram lá. E o Getsemani é um local excelente para você conhecer. Eu gostei muito, ia lá todo final de semana, nem que seja para dar uma caminhadinha, e estava ótimo. Então, a cidade amuralhada, o Getsemani e Boca Grande, que é, se for pegar o mapa, é um caminho bem estreitinho assim para baixo, e é a parte que tem os milionários. São prédios de luxo, lá tudo é bonito, enfim, e tem praia de um lado, que é a praia que vai a galera, e tem a praia do outro lado, que é deserta. Então, é isso. Fora essas três regiões, a parte mais para dentro do continente de Cartagena é horrível, parece uma grande favela, é bem feio, dá para se desconfiar de todo mundo que está ali, então eu realmente não recomendo. Enfim, Cartagena é um lugar que eu acho que eu não voltaria nunca mais. Realmente não é nem um pouco minha vibe, mas, como eu falei, fiz muitos amigos legais, que eu amo de coração e para mim foi muito especial por conta disso. Saindo de Cartagena, isso já era final de novembro, começo de dezembro de 22, eu fui para Mendoza, na Argentina. Então eu peguei um voo de Cartagena pro Panamá de volta, e do Panamá eu fui para Mendoza. Mendoza, sinceramente, não estava no meu roteiro até que a namorada de um amigo meu, eu conheci ela e ela falou muito porque ela gosta de vinho e não sei o quê. E eu fui pesquisar e eu achei a cidade muito, muito bonitinha, uma gracinha. Aí eu falei, tá, vamos ver qual que é de Mendoza. Tem voo direto, bacaninho, o preço tá ajudando, vamos. E realmente, porra, Mendoza mora muito no meu coração, assim. É uma cidade muito fácil de se localizar, porque basicamente o centro mais interessante, digamos assim, onde tem os barzinhos, as ruas bonitas. Fica entre quatro ruas que basicamente formam um quadrado e eu ficava tipo a 3 quadras desse quadrado. Então, decorando o nome das quatro ruas, você sabia se virar muito bem. E a cidade é muito bonita, muito arborizada. As pessoas são igualmente muito legais. O interior, geralmente as pessoas são bem legais, né? E me surpreendeu muito, muito, muito. É uma cidade muito bonita e todas as praças têm internet, então você não se perde. Internet boa, inclusive. Eu passei quase um mês lá, eu acho. Acho que quase um mês, foram 20 e tantos dias, talvez 30. E foi muito, muito legal. Conheci um pessoalzinho também, alguns brasileiros e alguns franceses, então eu falei muito pouco espanhol. Em Cartagena, sim, como eu conheci muita gente de todos os lugares, eu falei muito espanhol, e aí que eu comecei a dar um start mesmo e tal. E em Mendoza eu falei muito português e muito francês, então basicamente eu não aproveitei nada. E além da cidade ser muito, muito fofinha, muito maravilhosa, eu recomendo muito fortemente todo mundo ir. Esse esquema do vinho é o que menos interessa da cidade, pelo menos para mim. Eu passei dia 18 de dezembro de 2022 lá, que para mim é uma data extremamente importante, que foi quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo e foi uma festa absurda, porra, foi um dia muito legal. Eu fui com dois amigos brasileiros, uma que estava no meu quarto do hostel e outro rapaz que era amigo dela de algum lugar. E assistimos nós três no telão, no meio da rua com a galera, e tava toda aquela tensão e depois que acabou o jogo, dos pênaltis no caso, eu vi muita gente chorando, muita gente comemorando, e por mais que muitos dos meus amigos aí, vocês me odeiem por eu ter comprado a camisa da Argentina, e
e agora ser um torcedor de coração da Argentina, pô, mudou. A festa que eles fizeram, o que eles amam e apoiam a seleção deles, o país deles no geral, a gente não tem com o Brasil. A gente mais reclama dos caras que estão jogando mal, em vez de apoiar. A gente xinga muito, a gente avacalha com a imagem das pessoas, tenta cancelar, enfim. E é outra sensação. A Argentina, o que eles amam, a Argentina não existe. E eu passei a compartilhar um pouco desse sentimento. Enfim, o Natal eu passei lá também. Então, mas eu passei com os meus amigos franceses, porque esses dois amigos brasileiros já tinham ido embora. Então, basicamente, o meu Natal foi que eu falei, com os três franceses, e a gente foi caminhar. A ideia é a gente ir para uma festa de Natal lá, mas a gente parou para jantar, e o jantar foi bem caro, porque, né, 24 de dezembro à noite. E dali a gente achou meio que uma conveniência, então a gente sentou ali, nós três, e ficamos jogando carta, e conversando, e tomando cerveja, e foi muito, muito, muito legal. E eles tiveram total paciência de me explicar quando eu não entendia algum termo ou alguma gíria deles, mas nessa hora meu francês estava tipo, foi muito bom mesmo, foi muito divertido, muito legal, foi uma experiência de milhões, assim, passei o Natal na Argentina com três franceses, foi muito loucura, foi muito bom, foi muito divertido. E eu lembro que dia 29 de dezembro eu fui para Buenos Aires daí, depois de Mendoza. Buenos Aires também é uma cidade grande, então as pessoas não são tão carinhosas que nem as pessoas de Mendoza, mas é uma cidade muito incrível, muito bonita, muito arborizada. As pessoas são muito bonitas, tanto homens quanto mulheres. É meio assustador, assim. E eu caminhei a Avenida Corrientes de cabo a rabo. É muito bonita, é muito legal. E eu recomendo todo mundo a ficar no bairro Palermo. Acho que é o bairro mais conceituado, digamos assim. E tem outros lugares para ficar, mais aqui, mais ali, mas eu acho que é um lugar certeiro ficar em Palermo. E foram experiências muito boas. Eu encontrei o meu amigo Guilherme, que me deu essa camisa, inclusive. Valeu, Guilherme, pelo presente, eu uso ela muito. E a gente ficou basicamente 2 semanas andando para lá e para cá. Eu fazendo um pouco dos rolês dele, que ele queria ver lá, e ele fazendo um pouco dos meus. Então, fez uma parceria bem legal ali, funcionou bastante. E, pô, foi legal, foi legal. Eu passei o ano novo, o Guilherme chegou dia 5 de janeiro, talvez. Então eu passei o Natal, o Ano Novo em Buenos Aires, e eu encontrei um amigo meu, que eu conheci em Cartagena, o Hiri, e ele falou já que ia estar em Buenos Aires, e eu falei, não, vou estar em Buenos Aires essa hora também, então, pô, vamos se encontrar, e a gente se encontrou pro Ano Novo. Então a gente foi até o Porto Madeiro, que é onde tem os fogos e tal, e é bem broxante, para ser sincero, porque tem uma lei em Buenos Aires que não pode fogos com um som acima de não sei quantos decibéis, então é tudo. E eu entendo, beleza, os animaizinhos, piririm, pororó, mas é que os fogos não são sincronizados. Então é tipo, meia-noite, feliz ano novo, e tipo, nhão, nhão. É tipo, bem sem graça, assim. Mas valeu por reencontrar o Hiri. Eu conheci alguns amigos dele do hostel que ele tava. Então, foi bem divertido, foi bem bom. Essa noite eu tava sem um puto no bolso e, e eu acabei numa festa com os amigos dele, porque ele foi embora para fazer não sei o quê. E quando eu saí da festa, eu vi que eu tava tipo a 5 quadras de casa, então eu dei muita sorte, foi muito bom. Quando Deus opera. E essa primeira rodada de viagem, esses 3 meses, eu fiz sem internet no celular, então eu tava muito na raça, mesmo assim. O que me leva a crer que eu tive muita sorte, que alguma força, o universo, Deus me ajudou muito, porque eu podia ter me ferrado muito forte e deu tudo certo. Enfim, saí de Buenos Aires, me despedi do Gui, e dia 16 de janeiro eu fui para Montevidéu, no Uruguai. E Montevidéu é uma Argentina parece um pouco mais antiga, com os prédios um pouco mais velhinhos assim. E por mais que seja uma cidade de 1 milhão e pouco de habitantes, parece interior, porque quase não tem ninguém na rua. As pessoas levam a vida muito na marcha 2, assim.
bem tranquilinho, bem susse. E igualmente eu conheci muita gente legal. No lugar que eu fiquei era meio que um pensionato de tipo umas 10 pessoas. E o volta e meia tinha gringo também de passagem de viagem como eu, mas tinha muita gente que morava lá há um bom tempo. Então, meio que eles cuidaram de mim, me adotaram assim. Então, sempre que, por exemplo, o Pablo fazia uma pizza, ele me oferecia. Sempre que alguém fazia mate, me oferecia também. E a tia Sandra, ô Sandra, saudades. Quando eu fui embora, ela chorou, falou que, pô, já te considero um filho aqui e tal. Foi bem emocionante. E, enfim. O problema do Uruguai é que é tudo muito caro. Muito caro. Eu não cheguei a passar fome, mas as minhas contas com certeza não bateram. Tipo, eu gastei muito mais do que eu ganhei de dinheiro trabalhando nesse mês que eu fiquei lá. Mas enfim, foi uma experiência, foi bom, foi legal. E, bom, passei meu aniversário lá, que foi bom, foi legal. Foi logo no comecinho, né, que eu cheguei dia 16, dia 18 já era meu aniversário. E, pois bem, voltei pro Brasil dia 15 de fevereiro, eu acho. Acho que foi. E aí eu fiquei 2 meses no Brasil, e aí eu entendi que a minha vida agora era viajar. Porque eu já não tinha um apartamento para voltar, e, e eu vivi bem com pouco, me virando, sabe? Eu tava muito inquieto de ficar em Curitiba por tanto tempo. Até hoje eu voltei para Curitiba mais 2 vezes. E eu acho que um mês é o máximo que eu consigo ficar. Depois já começa a me coçar de tipo, nossa, eu preciso ir embora, preciso ver outra coisa, enfim. E aí já peguei um plano de celular legal, já ajeitei minha mala, vi o que era importante de fato levar, o que não era. E aí eu tinha 4 meses, 3 meses e pouquinho, e eu decidi voltar para Colômbia. Eu sabia que era um lugar barato, bem barato, com na época R$ 3.000, estava tranquilinho para viver de boas na Colômbia. E, enfim, fui para Bogotá. Bogotá é uma cidade de 2.600 metros de altitude, e a altitude para mim me pega muito, eu não respiro bem, eu me sinto muito mal. Não tanto com dor de cabeça, mas realmente ficar ofegante e tal, é bem chato, não gosto. E Bogotá é basicamente São Paulo. É tudo cinza, é tudo muito grande, é tudo muito longe, mas La Candelária, que é o único bairro turístico, digamos assim, que ela fica bem longe da parte do meio, o centro, a parte central de fato de Bogotá, fica bem longe, fica mais pro cantinho, mas é o único lugar que interessa ver, sinceramente. Fora isso, você pode querer ir ao Jardim Botânico, que é uma coisa que eu tento fazer em todos os lugares que eu vou, é ver o Jardim Botânico da cidade. Nem sempre dá, mas enfim, paciência. Mas fora isso, não tem muito o que ver, é só La Candelária ali mesmo e tá de boas. Mas Bogotá tem pouco charme, mas tem uma coisinha ou outra. Legal de Bogotá é que tem muita gente jogando xadrez na rua, então já me gastei muito. Dei uma aula pro pessoal lá. E que mais? E conheci um pessoalzinho também, uma pessoa ou outra, mas Bogotá a galera chega, tem uns dias e vai embora para fazer outra coisa. E Bogotá me marcou muito porque é uma cidade com uma penca de museu. Tem tipo 20 museus num espaço de 5 quadras. É muita coisa mesmo. E alguns têm dia específico que é de graça para todo mundo, alguns são de graça sempre, mas a maioria você, colombiano, paga uma taxa, estrangeiro paga uma taxa vezes 3. Então é interessante você filtrar certinho os museus que você quer ver e pegar o dia que é de graça. E tem Museu do Ouro, Museu de Arte, Museu de Antiguidade, enfim, tem para tudo quanto é gosto. Muito bem, fiquei 2 semanas em Bogotá. Saí de Bogotá, eu queria ir para uma cidadezinha chamada, um vilarejo, na verdade, chamado Salento, que eu ouvi muita gente falando que era legal, que é uma arquitetura mais colonial e tal, uma pegada mais, sabe? E não dá para chegar lá se você não sair ou de Armênia, que é uma cidade ali pertinho, ou de Pereira, que é uma outra cidade. E eu decidi ir para Pereira. Péssimo. Em Pereira, a cidade é feia, não tem nada de atrativo nesse lugar. E eu peguei uma intoxicação alimentar pesadíssima. Eu fiquei uma semana em Pereira e eu basicamente fiquei essa semana inteira
no meu quarto suando frio e no banheiro evacuando mole, para não falar líquido. Então, ruim, péssimo, chatão. Mas um dia antes do que estava programado eu ir para Salento, eu fiquei bem. Então, peguei um ônibus, que é meio que uma van escolar, bem desconfortável, fui para Salento. E Salento tem papo de 10 mil habitantes e tanto. E é até bonitinho e tal, piririm, pororó. Mas como é no meio das montanhas, era um interiorzão, tipo mato, em volta só tem mato e é serra, ficava muito, muito frio à noite. E eu dei graças a Deus de mesmo estando na Colômbia, que é um lugar quente, eu ter minhas coisas de frio na mala, porque realmente passei muito frio à noite. E a internet é ruim, o lugar era desconfortável no geral, e tudo era muito caro porque era full turista, e aí que eu botei na minha cabeça que de fato eu sou um viajante, eu não sou turista, a pegada é completamente diferente, e é meio que isso. Então, eu passei mais uma semaninha em Salento e aproveitei pouco. Fiz dois amigos de Israel, que eu conheci muita gente de Israel nessas viagens aí, porque eles cumprem o serviço militar obrigatório deles, que sai de 2 ou 3 anos, e depois eles, como eles ganham salário mínimo, eles não gastam porque eles moram no quartel, ou enfim, eles saem viajar, porque eles ganham bem, no caso, né? Israel, a moeda deles é bem valorizada. Então, muita gente vai para a Ásia e muita gente vem aqui para a América Latina. Enfim, fiquei essa semaninha em Salento e fui para a próxima cidade, que era Manizales, que é ali, é que tem uma meiuca no centro da Colômbia que chama Eje Cafeteiro, que é onde planta o café, tão famoso café da Colômbia, é ali que se planta. Então essas três cidades, Pereira, Salento e Manizales, fazem parte dessa região. E Manizales é uma cidade um pouquinho maior, tem uns, acho que 90, 100 mil habitantes, e não tem nada para fazer na questão turística, mas a cidade é bem organizadinha, bem bonitinha, e eu fiquei lá por 10 dias, peguei um Airbnb numa, numa casa, enfim, e, enfim, eu fiquei 10 dias caçando coisa para fazer, e o problema de Manizales é que também é numa altitude bem legal, acho que é 2.200, uma coisa assim, só que as ruas é tipo a Paulista. Quem já pegou a Paulista sabe como é. A Paulista com a Augusta. A Paulista é aqui e a Augusta é tipo um V ao contrário. Então, tipo, é bem íngreme. E todas as ruas de Manizales são mais ou menos assim. A inclinação não é uma inclinação tipo de 20 graus, é tipo 45, assim. É tipo absurdo. Você andava uma quadra para cima, você tava morto de cansado, eu pelo menos, né? Mas enfim, fiquei 10 dias lá, foi bem legal e tal. Foi tipo bem calminho. E de lá eu peguei uma outra van para Medellín. E Medellín é incrível. Recomendo a todo mundo ir para Medellín um dia na vida. É, o pessoal que eu conheci lá em Cartagena, que era turista mesmo de férias, falou: tem a Santíssima Trindade da Colômbia, que tem que ir só para bater cartão pelo menos, que é Bogotá, Medellín e Cartagena. Mas Medellín é a melhor cidade da Colômbia de longe. A estrutura, é, a organização, até a limpeza é outra parada. A Colômbia é meio bagunçada, é meio suja, é meio. Mas Medellín é incrível, Medellín é maravilhosa. Nossa, eu fiquei um mês e pouquinho só em Medellín. E eu fiquei uma semana num bairro chamado El Poblado, que é onde ficam todos os turistas, que é a parte mais rica, é a zona sul da cidade e tal. E depois eu mudei para Laureles, que é bem no meio, bem no centro mesmo. E eu fiquei mais 3 semanas e pouquinho lá. Laureles, na verdade, foi uma indicação de um amigo meu, Leandro. Salve, Leandro, meu irmão, te quero. Que foi um argentino que eu conheci lá em Cartagena, que era voluntário, então a gente ficou o meu tempo todo junto, as 3 semanas que eu fiquei lá. E o Hostel de El Poblado eu fiquei pouco tempo e meio que ninguém se conversava e tal. Mas esse em Laureles foi incrível, eu conheci muita gente também, no pique de Cartagena, todo mundo muito legal. Conheci muitos ingleses, gente que eu converso até hoje, e foi muito, muito bom mesmo, assim. Nossa, foi saudades, saudades de Medellín. Medellín tem 1.500 metros de altitude, que para quem não sabe é a mesma altitude do município brasileiro mais alto, que é... Deu branco agora. É aquele em São Paulo que tem o festival de música clássica no inverno. Esqueci, mas vocês com certeza vão lembrar. Se eu não lembrar, até daqui a pouco eu ponho na descrição do vídeo depois.
Mas bem, Medellín foi incrível, foi maravilhoso. Vão para Medellín e conheçam mais do que o Poblado. O Poblado é bonito, é legal, tem todas as baladas, inclusive recomendo La House, lotada, mas é top. E, enfim, fui no Museu do Pablo Escobar, cara. O Museu do Pablo Escobar é muito legal, muito divertido. É meio caro, eu gastei acho que R$ 120 para fazer o tour com o guia, mas o guia, William, o nome do guia, se alguém for, peça para fazer o tour com o William. Ele é muito legal, ele tem toda a paciência de explicar, de fazer piada, é muito, muito bom. E é bem legal mesmo, bem, bem legal mesmo. Ah, e uma curiosidade de Medellín é que os prédios, as casas são todos em tom marrom tijolo. Tem uma característica do lugar. Que mais, que mais? É... Ah, as mulheres colombianas realmente são lindas, maravilhosas, feitas assim a dedo por Deus. E os homens são, desculpa, mas eles são na maioria bem feios. Então Deus deu um jeito de fazer as mulheres nascerem muito bonitas e os homens muito feios mesmo, eles misturando para, né, procriarem. E, inclusive esqueci de falar, mas em Cartagena tem um problema sério de prostituição. Tem muita, muita, muita prostituta. Até alguns lugares tá escrito assim, tipo, diga não ao turismo sexual. Mas enfim, só uma curiosidade negativa, mais uma de Cartagena. Pois bem, saí de Medellín com o coração apertadinho de deixar os meus amigos. Eles ficaram esperando comigo o Uber até o último momento. Foi bem triste. Eu voltei ao Brasil. Dessa vez eu fiquei menos, fiquei 3 semanas, eu acho. E já fui na minha terceira empreitada, que eu continuei na comunidade andina dessa vez. Então eu fui Peru e Equador. Comecei por Arequipa, que é no sul do Peru, que é a segunda maior cidade do Peru, com 1 milhão de habitantes, mas também parece uma vila. Tem tipo a Praça Central, e fora isso, bem tranquilinho, não tem trânsito, todo mundo vive na sua, beleza, top. E as pessoas do Peru, no geral, são bem legais, muito queridos mesmo, mas em específico Arequipa, maravilhosos. Nunca vou esquecer da primeira semana, que eu ainda estava me virando assim, e eu fui comer no KFC, porque eu não tinha nada para comer em casa ainda. E eu pedi, e tinha um casal de senhores atrás, de uns 60 anos, 70 talvez, e o pedido deles ficou pronto antes do meu. Aí ele olhou para mim e falou: "Pô, seu pedido não chegou ainda?" Eu falei: "Não, não, tô esperando." Ele: ó o rapaz aqui, o rapaz pediu antes da gente, tá esperando ainda. Então é assim, muito coração aberto de ajudar quem vem de fora, imagina, não sei se é assim que eles se tratam lá dentro, mas eu tive muitas experiências muito, muito, muito incríveis em Arequipa, assim, com as pessoas. O problema de Arequipa é o clima, porque é um puro deserto. Então, para quem não sabe, o norte da Argentina, do Chile, boa parte da Bolívia e boa parte do Peru é puro deserto. Então, fazia um sol com um belo de um calor, uns 27, 26 graus de dia, e bateu 6 da tarde, bateu o primeiro ventinho da noite, pum, 8, 9 graus. Então era meio complicado, então tive que comprar manteiga de cacau lá e tal, enfim. Mas a cidade era bem bonita, tinha pouca coisa turisticamente para fazer, mas eu fiquei lá 20 dias também. Então tinha os vulcões, as montanhas, inclusive tem uma montanha lá, que são 3 montanhas grandes, mas tem uma pequenininha das 3 importantes, né? Tem uma menorzinha que chama Pichu Pichu. Então fica aí a curiosidade para vocês. E, enfim, muito bom mesmo. Fiquei amigo de poucas pessoas, porque as pessoas ficavam pouco tempo, já que não tinha muita coisa o que fazer. Mas foi uma experiência muito positiva, eu gostei muito, muito mesmo de Arequipa. E a cidade é toda branca, tipo, feita de uma pedra branca que é originária de lá. Então, dificilmente você vê uma casa pintada ou uma casa de alvenaria, de cimento, é bem, bem difícil mesmo. Pois bem, de Arequipa eu fui para Ica, que são 12 horinhas de ônibus, e foi o melhor ônibus que eu peguei na minha vida. Incrível, assim, e eu paguei, tipo, R$ 100. Foi muito barato e foi muito boa a minha viagem, tipo, mesmo, de verdade. E Ica eu parei porque era mais ou menos 60% do caminho entre Arequipa e Lima, e obviamente é mais barato ir por terra do que por ar.
Então, né? E Ica tinha o famoso oásis de Huacachina, que é um lugar famoso que a galera vai. É o único oásis da América Latina, inclusive. Mas eu tenho quase certeza que ele foi modificado já, que ele não é mais 100% natural. E em volta, tipo, tem a lagoa, beleza, e o resto é tudo duna mesmo. Mas com certeza plantaram as árvores que tem lá, tem muita palmeira. E é restaurante, balada e hotel. Então, foi meio. Mas eu fiquei 10 dias lá, fui conhecer a cidade até é bacaninha e tal. Falta muita coisa de estrutura, mas a cidade até que é bacaninha, beleza. Não tenho muito o que contar. É, eu não recomendaria ir, mas cada um com seu cada qual. Um amigo meu, o Isaac, do Chile, foi pra lá e ele amou, ele gostou, enfim, ótimo, bom pra ele, mas pra mim, né. E aí eu fui pra Lima. Lima também é um lugar incrível, meu Deus do céu. As pessoas são legais, não tanto quanto a Arequipa, mas elas são bem legais. E é uma cidade gigante do tamanho de São Paulo, mais de 10 milhões de habitantes. E é uma loucura, a cidade é sensacional, faz calor, mas não é aquele absurdo de calor. Tá bom que eu fui no inverno e não chove, nunca, basicamente. Então, mas não é seco, só não chove. Mas a umidade do ar tá ali legal, beleza, bonitinha. Ah, a umidade do ar, em média, em Arequipa era 12%, que é absurdamente baixa. Enfim, voltando para Lima. Fiquei num hostel maravilhoso, que eu conheci muita, muita, muita gente legal. E, obviamente, as pessoas que trabalhavam lá ficaram meus amigos, porque como eu fico bastante tempo, eu fico muito amigo das pessoas que trabalham lá, ou os voluntários, ou os dois, enfim. E foi uma puta experiência, foi maravilhoso, assim, tem muito lugar legal em Lima para ver também. Os dois melhores bairros são Miraflores e Barranco, mas eu sugiro fortemente ficar em Miraflores. Certo? Certo. Pô, sinto saudades de Lima, viu? Ai, ai. Ver quando eu tenho essas pausas é que meu coração fica apertadinho de ter ido embora. Enfim, saí de Lima, fui para Quito. Inclusive, eu perdi o meu voo de Lima para Quito porque o meu despertador simplesmente não despertou. Enfim, peguei outro voo, fui para Quito, cheguei em Quito, cidade com uma altitude considerável também, era 2 e alguma coisa, não lembro. E eu conheci um rapaz em Lima, o Arthur, o carioca, que ele falou, cara, eu fui para o Equador, toma cuidado porque na época já, isso agosto, setembro de 2023, já estava tendo um problema de segurança lá, pública, por conta das eleições que ia ter. E tava meio assim, mas ainda tava tipo, ok, dá pra ir. Ele falou, ó, só cuidado e tal. Daí eu falei, tá, me dá uma dica. Ele falou, cara, Quito não tem nada de especial, Guayaquil é horrível. E eu fiquei tipo, nossa, as duas maiores cidades, estranho, né? Mas vamos ver. Em Quito tem um amigo meu que mora lá, o Juan. Juan, mi hermano, te quiero también muchísimo. Ah, espero verte muy temprano, ¿ya? Então, o Juan é um amigo que eu tinha conhecido em Cartagena também. E, e eu fui para lá para conhecer, óbvio, e eu reencontrei ele. Então, nessa vida de viajante, você conhece muita gente e você não faz ideia se ou quando você vai ver essas pessoas de novo. E foi muito, muito especial reencontrar o Juan depois de quase um ano. Que isso foi em setembro de 23 e eu estava em novembro de 22 em Cartagena. Então foi muito louco ver ele de novo. Conheci a irmã dele, os pais dele. Eu dormi na casa dele uma noite dessas aí. Conheci os amigos dele de escola, que a gente deu todo um rolezão junto. Pô, foi muito especial mesmo. Quito, eu fiquei na parte mais movimentada da cidade, que é um bairro chamado Mariscal Sucre, que inclusive é o mesmo nome do aeroporto, mas não fica perto do aeroporto. Mas eu recomendaria vocês ficarem perto do Parque La Carolina, porque é bem a parte central da cidade, é bem movimentado e tem um shopping do lado que atende todas as suas necessidades. E, enfim, Quito eu categorizo mais ou menos como Curitiba. Tem uma coisinha ou outra para ver e a cidade é boa de morar, mas no geral é isso. É uma cidade boa para você morar, não exatamente para visitar. É tipo Curitiba, você vai ver o Parque Barigui, o Jardim Botânico ali e meio que acabou, não tem muito mais o que ver. Enfim, foi legal, foi bacana. Fiquei meus 20 dias lá. E o Equador, no geral, não é muito acostumado, o equatoriano, no caso, não é muito acostumado em lidar
com turistas, com gringos, porque não é muito atrativo, digamos assim. Pô, comparado com Peru e Colômbia, que são os dois ali limítrofes, né, é bem menorzinho, é bem menos chamativo, digamos assim. Então, realmente, eles estão meio que nem aí se você é gringo, não. Tipo, faz o teu que eu faço o meu e vamos embora. Não quer dizer que eles sejam pessoas ruins, não, nada disso. Mas eles não te tratam, tipo, olha que legal, um gringo na minha cidade. Não é muito assim, não. Pois bem, de Quito eu fui para Montanhita, que é um vilarejo de 10 mil habitantes no litoral, que muita gente me falou sobre ele quando eu estava em Lima. Falou, cara, Montanhita é cidade, é loucura. Acho que Medellín tinham falado para mim também. Muita festa lá, é o point, não sei o quê. E fui para Montanhita, fiquei 2 semanas das quais eu me arrependo muito, porque tinha um mercado lá, então para cozinhar era difícil, embora no Equador as coisas sejam muito, muito baratas, talvez até mais baratas que na Colômbia. E, enfim, realmente tinha muita balada, um para cada dia da semana, reggaeton, eletrônico, pan. Mas o lugar que eu tava era bem ruim, inclusive na minha última noite eu achei uma barata no meu quarto. Complicado, né? Nem sempre a gente acerta. Eu já fiquei em muito lugar bom, eu já fiquei em muito muquifo também. Faz parte da vida de viajante. Hostel é meio que isso, é meio que loteria. Tem foto e tal, mas é a foto bonitinha de quando acabou de abrir, não como o estado atual dela. Enfim, é óbvio que eu conheci pessoas legais também, e tem muito argentino no Equador, porque lá é dólar, então a galera quer fazer uma merreca e voltar, ou dar um jeito de ficar lá mesmo, e enfim, ruim. Muito gringo, eu não conheci equatoriano nenhum basicamente lá, acho que um ou dois só. Muito gringo, muita droga, muita festa, e eu já não gosto muito de praia, então meio que não curti não. Peguei meu ônibus, fui para Guayaquil, e de Guayaquil peguei outro ônibus para Cuenca. Cuenca é uma cidade de 2.000 metros de altitude, então eu saí da praia para as montanhas e fica no sul do Equador. Dá umas 4 horinhas de ônibus descendo a montanha para Guayaquil, que também é nível do mar. E Cuenca é sensacional. Foi a cidade que eu passei mais tempo de todas as minhas viagens, eu fiquei 35 dias. Eu ia ficar 28, mas eu peguei uma semana a mais para aproveitar o aniversário da cidade, que sempre tem muita festa, muita coisa típica, então valia a pena. E uau! Cuenca foi incrível. Eu fiquei numa. Era uma mansão de uma senhora, era uma mansão típica do tempo da colonização espanhola ainda. Então ela é a terceira proprietária e ela aluga os quartos como Airbnb. Foi muito barato, muito legal e eu tinha uma vista incrível para a cidade inteira. Na cidade, na praça principal da cidade para a qual eu tinha vista, tem uma igreja que as luzes acendem na abóbada. É incrível, foi muito maravilhoso. Foram 35 dias que eu basicamente passei sozinho, porque eu tinha conversas de uma tarde, mas eu não fiz nenhum amigo. Mas eu fui muito feliz em Cuenca. Muito, muito, muito feliz em Cuenca. Nossa, que cidade bonita. É marronzinha também, como eu expliquei de Medellín, mas é outra pegada. As pessoas são muito legais, é tudo limpo, tem muita coisa bonitinha para ver, é organizado, e eu não passei mal da altitude. Então eu estava no céu, assim, o clima lá é muito bom. Chove a cada 5 dias, então a umidade é legal, mas não chove muito também, não acaba o mundo. Faz um solzinho gostoso, embora seja montanha, não fica frio. E à noite, com um casaquinho fino e calça, você tá tranquilo, não faz muito frio também. Porra, eu não tenho palavras suficientes para explicar como Cuenca é bonita, como é legal. E eu lembro, eu fui para Cuenca, na verdade, porque me recomendaram quando eu estava em Medellín, que falaram, porque a Cuenca é meio que Europa, tem um trem e tal, e não sei o quê. E realmente destoa muito de muita coisa que eu vi na América Latina, mas acho que falar que é a Europa brasileira acho que é demais. Enfim, pô, saudade de Cuenca. Hoje, sabe aqueles 5 minutinhos antes de dormir que você recapitula a sua vida? Eu acho que Cuenca é o lugar que eu mais sinto saudade, que eu mais gostaria de voltar. É... Que loucura, né? Uma cidade pequena, de cento e tantos mil habitantes, eu acho. Talvez mais. E me marcou muito, assim, de verdade.
muito bom. Lá, por exemplo, eu ia comprar uma coisa na banquinha, a dona da banquinha já sabia quem eu era, então ela me dava e me dava uma balinha de presente. E quando eu ia lavar roupa na lavanderia, a moça já sabia meu nome de cor. Era assim um ambiente bem gostosinho assim. O garçom já de um café que eu fui, ele falava francês, então a gente já ficou amigo ali e tal. Pô, uma sensação muito de fui abraçado pelos cuencanos, sabe? Muito legal mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Saudades. Enfim. Saí de Cuenca e fui passar uma semana em Guayaquil. Igual Guayaquil, como o Arthur tinha me dito, realmente não tem por que ir lá. O clima é detestável, é abafado, não é nem quente, é abafado. É bem caro comparado com o resto do Equador. As pessoas não estão nem aí para você. É ruim. A cidade é feia, não tem nada para fazer, fora o malecón. Feio, ruim. Né, não. Não vá para Guayaquil. Enfim, peguei meu voo para o Brasil. E a minha última empreitada na América Latina, por enquanto, foi com os meus amigos. Eu fui com mais 5 amigos da faculdade pro Peru, de volta pro Peru. Então a gente foi conhecer Cusco e Machu Picchu, que eu não conhecia ainda, porque eu já sabia que eu ia fazer essa viagem, então eu não fui pela primeira vez. E Cusco, sinceramente, eu não gostei. Tem uma altitude de 3.300, então eu que já não me dou muito bem com altitude, eu realmente não respirava legal, tava bem ruim mesmo. E fora, você tem assim 3, 4, 5 quadras da parte turística, que é a parte bonitinha, que é em volta ali da Praça de Armas, e todo mundo fica oferecendo coisa para te vender, passeio e tour e pipipi, papapó, é chato ter que falar não, me deixa em paz toda hora. Cartagena também era assim, que nem eu expliquei antes. Enfim, e fora disso, no entorno da cidade é bem feio, é bem bagunçado, é bem sujo. Então eu tenho para mim que não adianta nada você oferecer o melhor para o estrangeiro, para o turista, sendo que você vive na merda. Eu acho muito contraproducente. Você faz com que as pessoas que vivam lá sejam menos felizes, porque você não quer ficar dando o melhor para os outros se você não tem nada de bom, certo? Então realmente não gostei, achei meio. E Machu Picchu, sinceramente, óbvio, tem toda aquela questão de ser uma das maravilhas do mundo e tal, pipipim, popopom, mas eu achei muito caro pro que é o passeio em si. Você pega um ônibus, aí você pega um trem, aí lá você pode ir lá no vilarejo, no pé da montanha, você pode subir, só que é um rolezão subir, ou você pode ir de ônibus, e o ônibus é tipo ida e volta US$ 24, para, sei lá, 15 minutos de ônibus. Ruim. E tem muita coisa em Machu Picchu que não é original, tem muita coisa que está fechada, então você não pode comer, não tem banheiro, é bem complicado lá. E é basicamente uma pedra destacada das outras pedras. É tipo, sei lá, um videogame antigo, sei lá, Play 1, Play 2, sei lá, que você precisava achar alguma coisa, tinha que apertar e era tipo, tá absurdamente destacado na paisagem do jogo. É meio que isso, a pedra tá destacada no meio das outras pedras. Eu não achei muito especial, nem nada, mas enfim, é isso. E depois de Cusco, a gente foi para Lima, e Lima não foi uma experiência tão legal, porque eu estava sempre com os meninos, então eu não conheci muita gente dos gringos. E, óbvio, meus amigos, eu consegui reencontrar alguns que trabalhavam lá, né? No hostel, a gente ficou no mesmo hostel que eu fiquei da primeira vez. Mas a galera que estava lá era uma outra galera das pessoas que estavam frequentando o hostel, então já foi uma galera meio. Então não foi tão legal, mas ainda assim foi legal. E, enfim, voltei ao Brasil e agora, nesse momento, abril de 2024, estou na Geórgia, que já é o outro vídeo, não é mesmo? Bom, recomendações então de viagem. Panamá, para quem tem interesse. Quem não tem, tá tudo bem. Medellín, com certeza absoluta, vá para Medellín. Lima, maravilhoso. Moraria em Lima tranquilamente. Muito tranquilamente. Argentina, no geral. Buenos Aires, Mendoza, Bariloche eu fui antes, quando era moleque, com 18 anos.
A Argentina, no geral, é uma coisa, eu tenho um amor absurdo pela Argentina. Pena que o presidente é louco e a moeda não ajuda, a inflação só piora, e é isso. Eu queria muito voltar para a Argentina, mas eu tenho a forte sensação de que se eu pisar lá de novo eu fico para morar. Então tem isso também. E o Equador, que nem eu falei, Cuenca para mim mora muito forte no meu coração e eu quero voltar, óbvio, para rever meu amigo Juan e para conhecer Galápagos, porque ele tem família lá, então ele já falou, tipo, André, a hora que você quiser me avisa, que a gente fica na casa da minha avó, sei lá, a gente dá um jeito. Então seria muito legal, quero muito ir. E, enfim. E acho que era isso. Os outros lugares, eu tive lugares legais, teve lugares não muito legais, mas os meus lugares que eu diria que eu recomendo mais são esses. É, pessoas que eu amo de paixão, os panamenhos, os peruanos e os argentinos também moram no meu coração. Os franceses são legais, mas eu sei que eles são legais comigo porque eu falo o idioma deles. Então, se eu não falasse, eles têm muita dificuldade com o inglês, então eles preferem aprender espanhol do que inglês. Então, eu sei que não teria uma comunicação tão legal e eu não seria tão amigo deles como eu sou. Mas comigo eles são muito queridos. Talvez com vocês, pessoas que não falam francês, eles sejam menos. Mas também são muito legais, são muito solícitos, muito educados. E, enfim, os colombianos, eles são legais, mas eles não são gentis, o que faz muita diferença para mim. Então, por exemplo, se tinha uma rua estreita, uma calçada, nunca ninguém deu espaço para eu passar. Eu que tinha que ir para a rua, coisinhas assim, sabe? Enfim. E ao contrário do Uruguai, por exemplo, que todo mundo parava para eu atravessar a rua, de carro no caso. Todo mundo é muito legal. Aqui na Geórgia, enfim, também é assim. É... Mas uma loucura, uma loucura. Bom, nacionalidades que eu não gosto, americanos, óbvio, porque tem exceções, os viajantes, como eu, são muito legais, eles têm noção das coisas, mas o americano turista acha que tudo é Cancún, que você vai, estraga, suja e você vai embora porque você se sente o dono do mundo porque você tem dinheiro. Péssimos espécimes de ser humano, não gosto. Australianos, mesma coisa, tem pessoas legais, mas no geral pessoal chato que vem avacalhar só. E eles têm todo um jeito deles, não sei, não gosto, não gosto. Isso no geral, né? E os canadenses são meio sem sal, meio que tipo, estão ali, beleza, não vão fazer amizade também, não vão te tratar mal, beleza. E que mais, que mais? Os holandeses. Eu tive várias experiências com holandeses, e eu não sei se é o jeito deles que me incomoda, mas eu acho um pessoal desagradável. Tipo, um pessoal desnecessário, que fala umas paradas nada a ver, que se comporta de um jeito meio mimado, não sei. Isso desde o jovem até os 40 e tantos anos. É uma galera que eu não me dou muito bem, não é. Não é. Tá tranquilo, viu, galera? Tá tranquilo. Mas, enfim, essa foi a minha empreitada 2022, 2023 até o início de 2024 pela América Latina. Eu devo duas viagens, uma pela até o sul da Argentina, até a Terra do Fogo, pelo... Nossa, fugiu? Eu ia falar Andes, mas não é a Cordilheira dos Andes, eu acho. Nossa, fugiu mesmo. Enfim. E as Ilhas Malvinas, ou Falkland, que eu queria muito conhecer também. O Chile, né? A parte do Chile também que eu tenho que ver meus amigos. Eu tenho o Antônio, que é de Santiago, e o Isaac, que é de Puerto Montt. Então, quero conhecer também. E essa viagem para Galápagos que eu mencionei. Talvez, talvez. E Cuenca, obviamente. Rever Cuenca, preciso muito. E algumas cidades da Colômbia que talvez seja interessante. Cali, que eu não conheci, que é o berço da salsa. Então, você gosta de dançar? Vá para Cali. Barranquilla deve ser legal também. E tem um lugar que os colombianos me falaram que é legal, que ninguém nunca tinha me recomendado, que é Bucaramanga, enfim, que eles falaram que era bem bonito. Então, talvez seja interessante de voltar e ver. E eu tenho interesse pela Costa Rica, mas todo mundo falou que era muito caro. Então, talvez, quem sabe.
Bom, morro de saudades da minha América Latina, amo os latinos, amo falar espanhol. Tem aquela teoria de que, teoria meio que comprovada na prática, de que as pessoas têm diferentes personalidades com cada idioma que eles falam. E dos quatro que eu falo, eu me acho mais legal em espanhol. Então, é meio que isso, sabe? Saudade de falar meu espanhol, de ouvir alguém falando, desenrolando comigo, sabe? Saudades. Bom, América Latina é um lugar para você que quer ver a vida real, que a vida não é só a Times Square, não é Paris, não é Londres. A vida é muito mais do que isso, tem os lados bons e ruins e você tem que saber de onde você veio, que a vida não é um conto de fadas e aproveitar as pequenas coisas da vida. Seja o clima, seja as pessoas carinhosas, seja o sentimento de pertencer ao seu lugar, porque né, não adianta você ir, que nem eu fui para a África antes, se você não conhece de onde você é. Eu conheço muito pouco do Brasil, eu conheço muito mais da América Latina do que do meu próprio país. Mas eu entendo que, por mais que a gente seja muito puxa-saco dos Estados Unidos e a gente não fale espanhol, a gente deveria olhar muito mais para os nossos vizinhos, que eles têm muita coisa a adicionar para a gente. Então, hoje em dia eu sou apaixonado por reggaeton, sou apaixonado por pomelo, por, sei lá, por muita coisa que sopa, cara, sopa, eu odiava sopa, eu achava que era comida de doente. Hoje em dia me faz falta tomar uma sopa antes de comer meu prato principal, que é uma coisa muito da comunidade andina, do Peru, do Equador. Ah, inclusive esqueci de falar, o meu prato favorito hoje em dia provavelmente chama enceboiado, que é uma sopa de peixe com cebola, que parece nojento, mas é muito gostoso, juro pra vocês. E o Juan, que é esse meu amigo, ele me ensinou que era uma comida que ele usava, pelo menos, para matar ressaca. Inclusive, ressaca tem um nome diferente em cada país, e no Equador chama chuchaque. Que loucura, não é mesmo? É a minha palavra favorita, eu acho, em espanhol, chuchaque. E se tornou minha comida favorita de todas. Em Cuenca tinha um restaurante que eu comia suco, prato principal e a sopa por R$ 12. Era, tipo, muito barato. E a sopa podia ser uma sopa de, sei lá, frango e tal, ou podia ser um enceboiado. E eu sempre pedi um enceboiado. Bom demais, cara. Nossa, saudades. Saudades demais. Como esquecer Fernet com Coca? Oh, meu Deus do céu, que coisa gostosa, cara. Amo de paixão. É, Enfim, sou apaixonado pela América Latina. Estou longe, mas voltarei. E recomendo todo mundo viajar, nem que seja de turista, bocozão mesmo. Mas conheça as pessoas dos países que vocês estão indo. Não fiquem só, tipo, você e o seu par romântico, ou sei lá. Aprenda sobre o país que você está na prática. Não fique só nos lugares turísticos. Não fique só no restaurante caro. Vá comer na tia da esquina. Se for para Colômbia, outra dica, coma uma bandeja paisa. Bandeja paisa, tranquilo. Carne, arroz, banana, que chama plátano, que é uma banana frita. Muito bom, cara. Descubra o lugar para onde você está indo de verdade. Tá bom? Conselho de hoje: não tenha medo de se apaixonar. Se apaixonar é muito bom, cara. É se entregar para uma pessoa que você não sabe se gosta de você na mesma intensidade ou não sabe nem se gosta de você. Mas se apaixone, cara. É bom deixar o sentimento sair pela boca e mostrar para os outros como você gosta delas. É muito bom, cara. É muito gostosinho. Essa coisa de tipo, ai, porque no passado quebraram meu coração e eu já não acredito mais nos homens ou nas mulheres. Ai, por favor, né? Quantas pessoas vão tentar te conquistar dali pra frente e você não vai se deixar ser feliz? Pô, não é todo mundo com quem você tem uma conexão legal que você pode viver o resto da vida junto, não é mesmo? Você vai deixar quantas oportunidades passarem? Pense nisso. Se apaixone. Deixe seu sentimento fluir. Não faz bem pra ninguém ficar guardando. Já diria Shrek, é melhor pra fora do que pra dentro. Valeu? É isso, Tigrada. Até a próxima. Tchau.